Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. No nosso quadro Entrevistas Especiais e com grande satisfação estamos recebendo aqui a doutora Joana Salaverry, da VIT Advogados, participando hoje conosco para falar sobre extravio de bagagem. Estamos falando aí das companhias aéreas, daquele drama que se sofre em viagens aqui dentro do país, no exterior, e referenciam inclusive uma situação bem complicada nesse sentido, segundo os dados da CIDA, que é uma empresa que trabalha dedicada ao tráfego aéreo dentro dessa contextualização, traz aí informações que a cada 1.000 passageiros, cerca de 7 bagagens são extraviadas. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com a doutora Joana. Tudo bom? Prazer poder esclarecer dúvidas a respeito desse assunto que é muito pertinente. Não, sem dúvida nenhuma, a gente que viaja, hoje em dia a população brasileira está tendo oportunidade de viajar muito mais e evidentemente que essa situação vem se caracterizando muito. A gente tem percebido, eu particularmente já tive episódios diferentes, estágios assim, dentro de viagens e evidentemente parando com circunstâncias de extravios de bagagem e até perdas de bagagem. Isso realmente é algo que a gente tem que cuidar e zelar para que não aconteça. E para isso, evidentemente, nós gostaríamos das tuas orientações. Claro. Eu acho que existem medidas preventivas que nós podemos tomar. Vou viajar. Tira uma foto da mala, coloca o jornal do dia, para que depois ocorrer o extravio dessa bagagem, fica mais fácil, fica mais viável eu elencar todos os itens que estavam nessa mala, fica uma prova mais concreta, muito mais plausível. Outras medidas que a gente pode tomar, coloca, mesmo que a gente saiba que não tem muita eficiência, coloca o adesivo de frágil, embala a mala. Todas essas medidas são úteis, podem ajudar. Mas eu cheguei no aeroporto, fui pegar minha mala não está. O que eu posso fazer? Eu indico que façam as medidas administrativas. Vá no guichê da companhia, pede para que seja tudo por escrito, quanto mais provas, melhor. Minha mala foi extraviada. Tem dois tipos de dano que ocorrem quando sua mala é extraviada. A minha mala voltou, ela está danificada, dano material. Então, você vai ter que pedir para a empresa ressarcir o valor da sua mala. A empresa não me tratou bem, a empresa me repassou para várias outras áreas administrativas. Dano moral. Dano moral por quê? Pela desídia, pelo descaso da empresa com relação ao consumidor. Então, isso é muito importante saber. Você teve a sua mala extraviada, você não conseguiu recuperar, também dano moral.
eu não sei os valores. Pode dizer, não sei os valores, eu não sei o que tinha dentro da mala. Tenta descrever. O quanto mais melhor, quanto mais detalhado, mais descrever melhor. Porque se o juiz não tiver esses valores, ele vai arbitrar. Ele vai, dentro da equidade, dizer, arbitrar um valor para o teu prejuízo. Então, eu acho que isso é o principal, assim, com relação ao extravio. Sem dúvida, existem vários aspectos importantes que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é justamente assim no ingresso. A pessoa chega no aeroporto lá, depara com uma situação de extravio. Vai, busca, evidentemente, junto à companhia, primeiro o ressarcimento, ou o reparo, dependendo da situação. Feito isso, havendo uma negativa nesse sentido. Por exemplo, a pessoa diz, não, essa mala já estava extraviada. Aí você falou tirar a fotografia antes. Mas se a pessoa não tirou a fotografia, de fato, a mala que a pessoa portava, ela estava em condições. Como é que ela pode proceder? Bom, existe no direito do consumidor o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Como a companhia aérea ela está te prestando um serviço, ela tem a obrigação de prestar esse serviço até o fim de uma maneira adequada. Não ocorreu isso, é falha na prestação de serviço. Como a empresa aérea ela tem um porte muito maior que o consumidor é chamado de hipossuficiente. Ou seja, é a companhia aérea que vai ter o ônus de provar que não, que ela serviu adequadamente. A sua bagagem chegou de uma maneira correta, não houve nenhuma falha. Essa obrigação é da companhia aérea. Então, essa obrigação não é do consumidor. Esse ônus não é do consumidor. Então, acho que é importante salientar. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é fundamental a gente poder falar isso e também falar dos encaminhamentos. Claro. Que o juizado ela deve encaminhar pequenas causas. O que cabe nesses casos? Bom, nesse caso, eu indico que a pessoa vá nos juizados especiais cíveis. De acordo com o valor da causa, que no caso de extravio de bagagem não deve ultrapassar os 40 salários mínimos, é adequado entrar nos juizados especiais, porque são mais céleres, são mais simples. Não existe a necessidade, a imprescindibilidade de um advogado. Mesmo que eu indique pela necessidade de usar termos técnicos, por ser mais fácil, a indicação da utilização de um advogado nesses casos eu acho importante. Seria bom ressaltar, lembrar os valores que são acolhidos dentro da questão das pequenas causas. Sim, no caso das pequenas causas são até 40 salários mínimos e no caso de até 20 salários mínimos não é necessária a utilização do auxílio técnico de um advogado. A partir dos 20 até os 40, sim. Só é utilizado a ajuda técnica de um advogado. Muito bem. Boas informações, detalhes importantes a serem abordados com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna aí. A doutora Joana continua conosco, trazendo mais informações dentro dessa situação, que realmente é uma situação que preocupa cada um de nós. Quem viaja sempre fica com aquela pulga atrás da orelha. Será que a minha bagagem vai chegar em condições? Então continue ligado que no instante só a gente volta. Faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam,
para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Continuamos aqui com a doutora Joana Salaverry, ela que vem representando a advogados, hoje falando sobre extravio de bagagens. Realmente, doutora Joana, tem situações a serem consideradas, é bom a observância nesse sentido. É claro que a gente quer aproveitar também agora os minutinhos finais para que faça as considerações e dê aquelas sugestões, fundamente um pouco mais essa questão com os cuidados em relação à bagagem, para evitar o extravio, claro. Claro, importante salientar que existem alguns cuidados que podem serem feitos preventivos, como a gente já elencou no início. Eu acho importante, pode lacre a sua mala, tente conseguir uma mala de algum material resistente, mas sempre pensando que o consumidor ele não tem a obrigação de cuidar da sua mala a partir do momento do embarque. Esse cuidado é da empresa aérea. É importante ressaltar que, em relação ao prazo prescricional, para os consumidores entrarem com essas ações de dano é de 2 anos, porque nesse aspecto específico prevalece a Convenção de Varsóvia. Então é importante salientar que você, consumidor, teve a sua mala extraviada, você quer entrar com uma ação de dano, o seu prazo para isso é de 2 anos. Então quem tem que trazer a sua mala em condições, assim como foi colocado no embarque, é a companhia. Então o consumidor tem que ter consciência que esse direito é dele e cobrar para que socorra, entrar com ação de dano, porque quantos mais ações existirem, as empresas elas vão ter mais cuidado. Então, a partir do momento que sonerar a empresa aérea, o cuidado ele vai existir. Então, acho importante isso, vá atrás dos seus direitos, entre com a ação e busque, pleiteie mesmo, para que você seja ressarcido, mesmo que o valor seja um valor de pequena monta, é seu bem, você não pode ter seu bem extraviado, você não pode ter seu bem danificado. Então vá atrás, busque. Sem dúvida, realmente, algo que as pessoas devem exercitar com frequência, buscar os seus direitos. Está aqui a dica da doutora Joana Salaverry, que agradecemos muito pela participação e pelas dicas fundamentais, os cuidados, a precaução, claro, sempre é importante, mas não havendo a situação realmente se configurar com problemas de extravio ou danos de qualquer ordem, moral ou material que seja, de qualquer forma você deve exercer os seus direitos. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.